alguma situação que tá te colocando em perigo. Risco de perdas, desgastes. Aqui é aquela carta desse oráculo aqui, ó, que eu trago pra vocês sempre do tarô dos guardiões. Essa pessoa. Porque eu vi essa imagem aqui na minha tela mental. Principalmente aqui, ó, embaixo do chapéu. Tem uma pessoa perigosa. E eu trouxe isso aqui pra vocês verem. Olha a energia dessa carta. Cheguei, Capricorniano, cheguei, Capricorniana. Sejam muito bem-vindos, meus amores, a mais uma leitura para vocês. Essa leitura é a sua previsão para o mês de julho. E eu quero saber se você já estava ansioso ou ansiosa para receber essa previsão. E é uma previsão de leitura, sim, coletiva, energia geral, para um grupo de pessoas que vibrem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou até Capricórnio forte no mapa. Por isso, meus amores, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui. Para quem não me conhece, é a primeira vez, eu sou Evana e todos os dias eu trago leituras aqui para você. Não só leituras assim mensais, semanais, mas também o seu horóscopo diário. Aqui nesse canal é tudo que a espiritualidade quer que você saiba. Tudo, absolutamente tudo. Então fica aqui comigo para você saber o que a espiritualidade quer que você saiba, mas principalmente entenda que por ser uma energia geral coletiva, é preciso soltar o que não ressoa e somente ficar com o que ressoa, ok? E como é que você vai fazer isso? Você vai conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que acontece na sua história, e assim você vai saber que é para você ir pegar, e o que não é, você vai soltar pro universo. Joga, ok? Combinado? Então vamos lá, meus amores, vamos abrir o jogo aqui pra Capricórnio, mês de julho, espiritualidade de luz de Capricórnio já presente, essa egrégora maravilhosa. Vou abrir aqui a energia para o próximo mês com o baralho da malandragem, salve a malandragem. Vamos ver o que temos aqui para vocês de energia. Vou convidar vocês a se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito. Ativar esse sininho aí para receber as notificações das leituras. Dar um like nesse vídeo, um hypar também para outros capricornianos poderem encontrar essa mensagem de luz. Então vamos lá, meus amores. Jogo aberto. Espiritualidade aqui dando um ok. Vamos ver o que temos para vocês. Maravilhoso. Eu tenho a semente. O chapéu e os dados. Gente, muito conectado aqui. Muito conectado. A espiritualidade, eu vou jogando, eles vão falando aqui pra mim. Batendo um papo legal comigo. E o que vem muito pra mim? Esse mês de julho vai ser dada uma oportunidade pro capricorniano e pra capricorniana de fazer, sim, uma jogada de mestre. Uma jogada de sorte. Quando eu tô falando isso, aqui eu não tô falando de sorte no jogo, essas questões. Eu tô falando da vida, tá? Onde é preciso se arriscar mais para poder colher algum resultado. Aqui, a espiritualidade me informa que tem sim um portal aberto de sorte, tá? Mas essa sorte, ela vem para quem se arrisca. Porque quando você se sente paralisado e não correr algum tipo de risco, e eu não tô falando de risco à vida, tá, gente? Eu tô falando de escolhas. Entenda bem, são escolhas. E essas escolhas, elas vão te fazer crescer. É como se você tem uma sementinha que você plantou há muito tempo no seu jardim. Só que para você regar essa semente, você precisa se arriscar. Vamos imaginar assim um cenário onde essa semente, ela tá do outro lado na montanha e existe uma ponte. E você parou de regar essa semente porque essa ponte, ao longo do tempo, ela não foi feita uma manutenção nela. Então ela foi se desgastando. E eu vou indo lá pra minha raiz, que é a engenharia, né? A primeira coisa que passou na minha cabeça foi a ponte sem manutenção. Mas é porque é a imagem que eu tô vendo na minha tela mental. E isso tem
um significado pra você, se você profundamente olhar para o que eu tô falando. Mas assim, essa ponte, ela balança, as cordas estão moídas, ela é de madeira. Tem alguns buracos para você ultrapassar. Então você desistiu de ir lá regar todo dia essa semente. Deixando, deixa lá. Alguns de vocês pensaram assim, deixa lá que a própria vida vai regar essa plantinha e uma hora ela vai florescer. E tá tudo bem. Outros pensaram assim, o dia que eu consertar essa ponte, eu vou lá regar essa plantinha. Só que o tempo foi passando e não choveu para regar essa plantinha e nem você conseguiu consertar essa ponte. Não teve recursos para consertar essa ponte. Mas essa planta tá lá. Ela não morreu. Ela tá te esperando para ser regada. Só que para você regar essa planta, para ela florescer, para ela crescer, para ela te dar frutos, você vai precisar se arriscar. E nessa ponte, onde você não sabe qual vai ser o resultado do caminhar sobre ela, mas aqui a espiritualidade te pede nesse mês de julho coragem. Coragem, foco, força, fé, determinação. A vida tá ao teu favor. É como se os ventos vão soprar ao teu favor com toda certeza. Então essa ponte não vai balançar. Se balançar, você vai ter onde te segurar. Mas agora, se você não entende que você precisa fazer essa jogada de mestre para poder acessar essa planta, fazer ela crescer e colher os frutos, você vai perder aí um grande portal que está se abrindo de sorte para a tua vida. Sorte e proteção. Aqui eu tenho energia de mentores. E eu abri um baralho aqui da malandragem. Malandragem são guardiões, né? Os malandros, as malandras, eles são os guardiões. Mas aqui tem uma energia muito forte de proteção vinda desses guardiões, para alguns de vocês até por uma egrégora aí de Exu, Pombagira, ou guardiões que trabalham em outras egrégoras, porque todas as egrégoras têm seus guardiões. Aqui eu tô abrindo um jogo muito forte, numa energia de Umbanda, mas pode também ter outros guardiões aqui envolvidos nesse processo. Mas é como se ninguém toca na tua cabeça, porque a tua cabeça está protegida por uma espiritualidade de luz. E eu não vou dizer para você que não vai ter nenhuma situação de alerta nesse mês não, porque eu já vejo que tem. Aqui vai ter uma situação em que eu vejo que você vai ter que tomar muito cuidado, que pode querer atrapalhar esse teu processo aí de regar essa plantinha para ela florescer. Essa situação ela tá muito ligada a uma coisa oculta ou a uma pessoa que se camufla, tá? Mas a vida me fala aqui que você vai conseguir enxergar. É como se essa pessoa ou essa situação, ela acha que você tá de olhos vendados, que você não tá vendo que tá sendo perseguido, que você não tá vendo que tá sendo perseguida, que você não tá vendo que... Eu tenho uma energia de perseguição aqui muito grande. Para alguns pode ser alguém mandando magia, sim, já há algum tempo. Sim. Mas esse portal que se abre, ele é espiritual. Aquela energia do 1111 que eu sempre falo aqui, todas as vezes que você vê 1111, começa a ver no horário, começa a ver na vida, nas placas dos carros, nos outdoors, ou em outros tipos de internet, ou qualquer mensagem que chega 1111, repare que é uma abertura espiritual para uma mudança de ciclo. É o fechamento de um ciclo, a abertura de outro. E toda vez que eu vi 1111, quando a espiritualidade me trouxe esse recado para eu prestar atenção, que antes eu vi e não prestava atenção no que estava acontecendo, achava estranho, é um recado, mas não prestava atenção nos detalhes da vida. Eu não conseguia entender. Quando a espiritualidade me deu uma corda, menina, presta atenção nesse 1111 aí, é um portal espiritual que se abre para uma mudança de ciclo, eu entendi
eu comecei a observar a sutileza do detalhe do que estava acontecendo na hora que eu vi esse número, e eu comecei a perceber que era um portal para eu tomar uma ação para fechar um ciclo, com alguma resposta que vinha do universo. Então veja que você vai ter algum momento desse dentro desse mês, alguns momentos, na verdade, e você vai conseguir entender. E eu vou te dizer que essa semente que você plantar agora, o que você regar agora, ninguém mais tira da tua vida. É teu para sempre. E aqui eu tenho uma energia realmente de algo que está escrito, que está selado, que vem para você, que é seu. Só que você veja que, como eu sempre falo aqui, porque eu sempre trago a orientação que a espiritualidade me traz, e já me traz há bastante tempo, e que foi o que fez minha vida mudar, e eu ajudar outras pessoas a estarem aí, conseguindo entender o que fazer para mudar algum ponto na sua vida. É a ação. Onde quando a gente espera que chova para aquela planta ser regada, pode ser que não chova. Você coloca a sua vida na mão do outro. Você coloca a sua vida na mão do acaso. Você coloca a sua vida na mão aí de qualquer pessoa. Ou de qualquer situação, qualquer circunstância. E não é para isso que viemos. Viemos para quê? Para ser co-criadores do nosso próprio destino, da nossa própria vida. Onde é permitido sim que a gente escolha o que a gente vai viver. Isso não quer dizer que as coisas vão ser da forma que a gente quer, porque existe um aprendizado que não sabemos, mas que existe, e que as situações vão se moldando ao aprendizado. Mas essas situações podem ser mais leves quando a gente entende o propósito do caminhar e a gente está conectado a isso. Então veja, e quando eu falo um propósito, eu não falo um propósito único, não. Porque a gente não tem um propósito único, a gente tem vários propósitos para várias áreas, para várias situações. E tudo isso é um despertar. É o autoconhecimento, é o despertar que a gente vai fazendo. Então, se acolha nesse entendimento. Se acolha, ainda não entendi por que isso está acontecendo. Criador de tudo que é, me mostra. Meus guardiões me façam enxergar. Eles vão te ajudar. Eu sempre falo isso também da permissão que a gente precisa dar para a espiritualidade agir na nossa vida. Porque aqui na Terra, os espíritos de luz que aqui habitam, sejam encarnados ou desencarnados, eles só agem na nossa vida com a nossa permissão. Quem age na nossa vida sem a nossa permissão são as sombras. Os negativos, as sombras. Mas quem age na nossa vida com a nossa permissão, a espiritualidade maior. Então, sim, precisamos pedir ajuda, precisamos pedir para enxergar se a gente não está conseguindo. Aqui tem algumas pessoas que estavam passando por uma situação de não estar conseguindo trabalhar com a tua intuição. Aqui eu tenho pessoas que trabalham com egrégoras de guardiões. E por algum motivo não estava conseguindo. Aqui um dos motivos que você não está conseguindo tem a ver com uma espiritualidade de sombra querendo tirar a tua luz, sim, tá? Então nesse mês a espiritualidade pede sua ação, porque aqui é como se você sabe o que fazer e você precisa agora colocar ação no que você sabe o que fazer para estar desbloqueando esse chakra coronário e o frontal e ter essa conexão de volta, porque eles não te abandonaram, eles estão aí do teu lado, tá? Mas não estão conseguindo se comunicar por conta de um bloqueio energético que tem aí. E esse mês pede limpeza. Limpeza. Aqui, tudo que você fizer, como eu falei, vai florescer, vai crescer e a sorte vai estar ao teu favor. Então aproveita esse momento de sorte para fazer as melhores jogadas da sua vida, as melhores estratégias da sua vida. Aproveita esse momento de sorte para colocar tudo no papel, porque é isso que a espiritualidade está dizendo. É o checkmate, sabe? É o checkmate aqui pronto para você dar. E aqui tem vitória sobre uma situação, sim. Vamos saber mais aqui? Eu vou abrir o tarô primeiro. Depois a gente abre o baralho cigano. Vamos abrir primeiro o tarô pra gente ver o que a gente tem aqui nesse checkmate. Nessas situações todas aí que estão se delineando para esse mês positivo. Eu vejo muito positivo. Claro, como eu falei, tem uns alertas, algumas orientações. Mas é um mês que você pode estar prosperando
na área da vida que você quer. É um mês que você pode estar conseguindo ter de volta o controle da sua vida, se você perdeu. Voltar a dar as cartas desse jogo e fazer isso inverter a teu favor, se é isso que você quer, tá? Aqui a espiritualidade vem me falando que vai ter coisas que você vai ver, que vai deixar você ver, vai te fazer enxergar, para você acordar do quanto você tem que ser mais estratégico em alguma situação, tá? Em que, para alguns, sim, pode ser uma passada de perna, mas para outros é simplesmente você é uma pessoa assim, bem coração bom, bem ingênuo. Isso é ótimo, ser coração bom. Mas precisa tirar um pouco dessa ingenuidade de acreditar em aparências. Tá? Que eu vejo aparência. Alguém se mostrando uma coisa, ou uma situação se mostrando uma coisa e a outra. E aí a espiritualidade vai abrir bem seus olhos, tá? Vamos ver o que mais temos para vocês. Me conectando nessa energia positiva. Aqui, para quem tá sentindo raiva de alguma situação, a espiritualidade fala para usar essa raiva em prol de fazer algo para mudar a sua vida. Tem uma carta aqui que eu amo, de um oráculo aqui. E acredite na sua magia, o nome do oráculo, ele tem uma carta da raiva com um fósforo na mão. Quem é aqui do canal há mais tempo sabe que eu já tirei essa carta. É assim, quando você usa a raiva para acender uma luz na sua vida, para trazer uma solução, transformar isso em ação, em forma de trabalho. Trabalho para si mesmo, trabalho para o outro, trabalho para a tua vida, tá? Então vamos lá. Nove de Pentáculos. Dez de Copas. Aqui eu vejo que tem uma situação nesse mês que vai se desenrolar por uma paz familiar, tá? Para quem tá passando por esse problema, para quem essa sementinha tem a ver com paz familiar, tem sim. Aqui eu vejo uma família que vai conseguir conquistar algo, abrir um caminho de algo. E eu vou te dizer que é o início de uma jornada que vai se desenrolar por algo muito positivo. Porque é que eu vejo um esforço para isso acontecer. Eu vejo a chamatrina se entrelaçando no coração de algumas pessoas. A chamatrina são os raios azul, dourado e rosa. E ela vem assim, ó, como se fosse um redemoinho, e envolve a pessoa ou o coração. Ela transmuta raiva, ódio, mágoa. Ela solta amarras de obsessores. Ela é muito poderosa. Então essa chamatrina, né, se ela vem se mostrando para mim como uma chamatrina, tá dizendo aí que você plantando uma sementinha aí de paz dentro de uma família, onde você começa a colocar foco no que é importante e começa a colocar em segundo plano os desafios na convivência, tá? Então, assim, não é aquela coisa, não é passar pano, mas é conseguir compreender a hora certa, o momento certo de fazer as coisas acontecerem dentro desse ambiente familiar. Então, se eu tenho uma pessoa do meu lado que ela é muito estressada, vou dar um exemplo, você conecta aí com você que está passando por isso. O que é? Se ela é muito estressada, mas essa pessoa é uma pessoa muito caridosa, eu vou agradecer por essa forma dessa pessoa. Ela é muito caridosa, ela me ajuda muito, sempre que eu preciso, ela tá atento, tal. E como eu vou trazer para essa pessoa essa harmonização desse estresse? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente familiar? O que eu posso vir de conversa? O que eu posso vir de compreensão? Porque aqui é como se um entendimento de que todos nós estamos crescendo juntos e que todos nós temos defeitos e que não se trata de julgamento, se trata de acolhimento. E claro, eu não estou dizendo que isso é com todos. Você sabe com quem é.
Porque tem pessoas que sim, devemos nos afastar para nossa própria saúde mental, espiritual e até física. Onde pode estar acontecendo aí com alguém alguma situação de insegurança pelo convívio. E sim, se afaste. Mas, se não é essa situação, a gente precisa compreender que todos somos humanos, tá? E ter a mesma paciência com o próximo que a gente gostaria que tivessem com a gente. E claro que você pode estar se protegendo de diversas formas. Porque aqui eu não tô falando só de parceiro e parceira. Tô falando de uma família, tá? E para alguns aqui sim, tem um afastar para poder ser feliz. Onde você fala assim, eu vivi um ambiente tóxico com essa família, mas eu quero criar uma família diferente, é permitido. Eu quero que a minha família seja feliz, é permitido. Eu quero ter um ambiente de paz e tranquilidade, é permitido. Porque tem gente aqui repetindo o padrão ancestral. Mas a espiritualidade vai te mostrar. Lembra que eu te falei que você vai precisar ver algumas coisas? Para quem tá passando por isso, vai te mostrar. Porque a gente repete o padrão ancestral sem a gente ver. É no inconsciente. Porque aquilo que a gente viveu fica guardado aqui. E a gente fala que vai fazer diferente, mas a vida vai se delineando de uma forma que a gente não consegue sair fora daquilo. E quando a gente vê o que eu tô fazendo, repetindo o que meu pai fez, repetindo o que minha mãe fez, o que minha avó fez, o que minha tia fez e tudo mais. E aqui, tanto no âmbito da prosperidade familiar quanto da prosperidade financeira, existe uma situação que você vai fazer diferente, que você vai plantar diferente e você vai colher o que você deseja. Mas é preciso plantar, regar para poder colher, ok? E ter essa compreensão. A Torre. Uau! Essa carta não veio à toa, não. Ela tá embaixo da carta do chapéu. 7 de copas embaixo da carta do chapéu. Foi aquele alerta que eu falei pra vocês, que vocês vão precisar enxergar aí alguma situação que tá te colocando em perigo. Risco de perdas, desgastes. Aqui é aquela carta desse oráculo aqui, ó, que eu trago pra vocês sempre do tarô dos guardiões. Essa pessoa. Porque eu vi essa imagem aqui na minha tela mental. Principalmente aqui, ó, embaixo do chapéu. Tem uma pessoa perigosa. E eu trouxe isso aqui pra vocês verem. Olha a energia dessa carta. Tem uma pessoa perigosa na vida de vocês. Uma pessoa que envia energia. Mas pra alguns aqui, eu vejo que vocês esse mês vão estar estudando. Tem gente que já tá enxergando, tá? E aí tá assim, só não sei como fazer pra me desprender dessa pessoa, dessa relação, desse local. Não sei como mudar isso. Não sei como fazer isso. E você, assim, com a mente bem... Eu vou te dizer que tem um quê aqui de angústia, de não saber o que fazer pra se livrar dessa situação. Mas pra outros não, vai ser uma corda. Porque a espiritualidade, quando te mostrar, você vai assim, eu não acredito. Que todo esse tempo eu estava sendo enganada pelas aparências. Aqui são as aparências que enganam, tá? Para alguns. Mas eu vejo você estudando uma forma sim de sair dessa situação, tá? E você encontra. Só que você vai ter que aceitar a mudança que a vida tá trazendo para você nesse mês, tá? Onde vai te fazer enxergar. Aqui eu venho falando de você tendo mais independência, de você sendo um pouco frio nessa situação, um pouco fria, onde você vai ter que deixar as emoções de lado para poder sair desse contexto. Aqui é como se todo o acesso que sempre aconteceu na sua vida te levou para a mesma situação por conta dessas armadilhas energéticas, espirituais, convivência, energia. A energia do teu entorno. Sabe quando você abriu um negócio, deu errado. Consegui um trabalho, cheguei lá, tinha um problema. Tudo na sua vida que você tenta tem um impasse.
A espiritualidade vai te trazer a oportunidade de enxergar por que esse impasse está acontecendo. Isso envolve ou uma pessoa, ou uma energia enviada, ou uma magia, porque para cada um vai ser diferente. Mas claramente você vai ver. Mas quando você vai ver, você vai ter que ser frio e calculista mesmo, para poder não trazer isso para dentro das suas emoções, porque se trouxer, vai ser um sacode. Então enxergue a situação como se você estivesse vendo um filme da sua vida e você já soubesse que no final tudo vai dar certo. Porque aí você vai com uma cabeça muito mais clara, com muito mais frieza, com muito mais frieza mesmo para olhar para a situação. Não coloque as emoções em jogo, tá? Para não atrapalhar seu processo de achar o caminho de saída, porque você vai achar. Vamos ver aqui o que mais. 4 de paus. Que maravilha! A justiça. Meu Deus, eu tô toda arrepiada aqui. Essas duas cartas, ela vem embaixo da carta dos dados. E isso me diz muita coisa. Muita coisa. Aqui eu tô falando que vai ter uma oportunidade pra você. Lembra que eu falei da sorte a teu favor? Essa oportunidade, ela chega pra você claramente pela justiça divina. Você vai comemorar. Aqui tem uma situação na sua vida que vai ser invertida ao teu favor, tá? E vai ser a sorte. É uma jogada de sorte. É um momento de sorte. Aproveite isso, porque você vai sentir nessa energia quando isso acontecer. Eu vou te dizer que vai ser mais pro meio do mês, pro final. O teu início de mês vai ser muito em descobertas, plantar, acontecer, porque essa sorte, ela vem a partir de um movimento. E esse movimento é um movimento de libertação. De libertação de alguma situação que você precisava entender o que mudar ou para onde mudar para ter a tua felicidade em primeiro plano. Porque essa energia de gratidão, de felicidade vai abrir portas para sorte. E isso aqui, gente, é fato. Quem não sabe sobre energia, eu sempre falo, eu tenho um e-book gratuito aqui, ele é bem curtinho, você consegue ler assim em um dia, porque eu fui bem objetiva para mostrar para você o que a gente precisa ter de vibração no nosso dia a dia para a gente conseguir colocar os ventos a nosso favor. E não vou dizer que é fácil, porque eu sei que não é. Esse e-book, ele faz parte de um grande compilado de mensagens que eu recebi da espiritualidade de orientação, tá? Então eu peguei uma parte dessas mensagens e transformei nesse e-book que você pode acessar gratuitamente, o link tá aqui na descrição. E lá você vai entender essa vibração, porque aqui a justiça divina, ela quer te trazer um presente, uma situação, uma abertura de caminho, algo que eu falei para que vai ficar na sua vida e que não sai mais. Ela quer te trazer essa limpeza desse campo, essa questão. Mas ela precisa de você nadando ao favor dessa correnteza, elevando a sua energia. Gratidão, alegria, comemoração. Quando você entra nessa energia, a tua própria espiritualidade vai te trazer algumas situações na vida que vai ser você na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, mas tudo vai se encaixar. E você vira o jogo dessa história aí. Você vira o jogo. Capricórnio, é muito maravilhoso isso. Aqui eu vejo muito que você vai ser o agente potencializador dessa mudança. Onde você traz força para esse caminhar, força para conquistar. Tem alguém aqui correndo atrás de alguma situação de justiça divina. Você teve perdas, tua vida mudou, alguma coisa aí balançou, estremeceu muito. E aceite essa mudança como um chamado para tua mudança interior. Que também pode estar refletindo no exterior, de uma mudança de carreira, uma mudança de companhias, tá?
onde tem livramento envolvido. Então, se você mudou de carreira, é um chamado para a tua carreira de alma, né? Que você escolheu fazer seu propósito. Se foi um afastamento de pessoas, agradeça, foi um livramento. Pode ser uma relação que acabou, que você ainda existe uma conexão, mas você entende que foi um livramento. Mas algumas coisas que foram tiradas nesse processo que não era para ser, por essa energia aqui que foi enviada, retorna até você, tá? Só que vai retornar de uma forma diferente. Onde sim, você pode estar acessando aí. Vamos supor, de repente você perdeu um emprego. Aqui vou dar um exemplo, você conecta com o que você está vivendo. Mas de repente você perdeu um emprego muito bom. E aí o emprego retorna até você. Não aquele, outro, mas muito melhor. Entende? Então assim, pode ser uma pessoa, pode ser. E aí pode ser uma relação que retorna sim, mas pode ser uma pessoa muito melhor. Entende? Então assim, a espiritualidade, toda essa limpeza que ela permitiu essa energia entrar, é para fazer limpeza, é para tua melhoria. Mas agora ela pede ação. A espiritualidade pede ação para poder te dar as questões que tem para você na tua linha do tempo, para você receber. Tem muita coisa boa. Vamos ver aqui com baralho cigano o que mais temos para vocês. Energia de sorte, de progresso, de reconstrução e de reconciliação. É o que a espiritualidade traz aqui para mim. Aproveite, esses são os portais aí que você pode estar acessando esse mês dentro do que você quer. Mas aqui tem merecimento para receber. Então eu tenho um mantra para vocês que a espiritualidade está trazendo aqui. Eu sou o merecimento abrindo portas novas para minha vida. Anota isso aqui nos comentários, anota no caderno. Eu sempre falo, gente, reprogramação das energias da nossa mente através dos mantras. É poderoso, é maravilhoso. Acorda, se olha no espelho, fala isso olhando dentro dos seus olhos. Dentro dos seus olhos. Dica também para quem acompanha aqui o canal, que a própria espiritualidade me trouxe e eu agora vou trazer para vocês também. Quando forem ver leituras aqui no meu canal e em outros, tenham sempre um papel e uma caneta e vão anotando os pontos importantes. Porque depois a gente esquece. Mas muitos vêm nesse intuito de trazer esses insights do que a gente precisa fazer. E aí você tá sempre ali sabendo. E anota as afirmações e anota as coisas que você vê que é pra você. Você vai ver a diferença que essas leituras vão fazer na sua vida quando você começar a anotar. O aviso, as armadilhas e a criança. Uau! A solução, os caminhos e as perdas. Meu amor, aqui o baralho cigano, ele é categórico. Salve o povo cigano, salve a cigana da estrada. Categórico aqui, categórico. Espiritualidade vem avisando. Fique esperto, fique esperta. Para que você consiga inverter essa situação na sua vida. Aqui você está lidando realmente com uma pessoa que se faz de inocente. Talvez você já tenha observado, mas o que está faltando aqui, para quem já observou, é a ação para desmascarar. E quando eu falo, não é você fazer uma confusão, botar a pessoa na parede, não. Mas é você deixar a pessoa se perder no próprio caminhar, no próprio destino. Aqui eu vejo como se fosse uma situação assim. Deixa essa gente falar mesmo. Deixa essa pessoa falar. Deixa essa gente falar. Elas se enforcam na própria corda. Foque no teu futuro, na abertura dos teus caminhos, nessa renovação que tem pra você. Onde aqui eu tenho uma energia de voltando pra você algo que você realmente perdeu. E é o início, tá? É o início, como eu falei, a sementinha, a plantinha, é o início. A sua chama vai acender de uma maneira muito forte. Essa luz vai entrar na tua vida. Essa pessoa vai ver. E aí vai ter um processo aí que ela vai tentar te sabotar. Então o alerta nesse mês é: deixa aí sua inocência de lado, Capricórnio, em algum ponto. Olhe essa situação com a verdade que ela é. Foque no seu e deixe essa pessoa se enforcar.
ela vai se enforcar na própria corda, tá? Aqui essa pessoa, quando você toma essa atitude, ela sai do teu caminho. Ela sai do teu caminho. Mas aí, quando você toma essa atitude, você finalizou esse aprendizado. E aí a justiça divina é que vai tirar essa pessoa do teu caminho, tá? Você pode até fazer aquele afastamento, como conversamos aqui, mas definitivamente ela segue um outro rumo para a vida dela. Aqui ela vai arrumar alguma coisa para se preocupar. Ela vai ter alguma coisa para se preocupar, ela vai ter alguma coisa para resolver, ela vai focar em outra pessoa, vai esquecer de você, mas ela sai do teu caminho quando você finaliza esse aprendizado que essa pessoa traz pra tua vida. Todas as pessoas quando entram na nossa vida têm um aprendizado. E é aquela coisa, né? Elas ficam por um tempo, uma estação, ou pode ser por toda a vida. Essa pessoa, ela só tá na tua vida pra fechar um ciclo de aprendizado pra você. E a hora que você fecha, é tchau, tchau. E meus amores, vamos trazer aqui pra vocês agora o mantra. O mantra não, o conselho. O mantra nós já trouxemos. O conselho. E eu vou convidando vocês a dar um like nesse vídeo, um hypar e também a se inscrever no canal. E acompanhar o horóscopo diário, hein, gente? Não esquece, todos os dias eu tô aqui com vocês. Olha, aqui eu tenho Arcanjo Raguel. E eu olho um florescer através de um perdão ou um auto-perdão. E eu vejo aqui que você pode estar se culpando por alguma situação de alguma perda, tá? Solta isso pro universo, se acolha, se abrace e entenda o seguinte: tudo aconteceu como precisava acontecer. E é por isso que você é quem você é hoje, sabe? Uma pessoa muito mais desperta, muito mais autêntica, muito mais lapidada e tudo mais. Então veja que tudo é aprendizado. Acolha esse aprendizado como uma melhoria da tua vida e aceite essa melhoria. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam uma orientação divina. Então o divino está conversando com você. Mesmo você que ainda está com um pouquinho dessa intuição bloqueada por conta dessa energia, isso vai melhorar conforme você vai estar aí se reconectando com a sua energia. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a assistir signo Lua, signo Ascendente para complementar essa leitura. Eu sempre convido vocês para assistir porque a tríade Sol, Lua e Ascendente, eles trazem o que nós viemos aprender aqui. Claro que existem outros pontos do mapa, mas isso é muito forte, Sol, Lua, Ascendente. Então veja, porque você vai entender muita coisa do teu caminhar, da tua mudança de mês, aí dessa energia no mês, né? O que vai mudar pra você, o que você precisa fazer, o que você precisa se movimentar. E eu tenho certeza que você vai fazer acontecer esse mês, Capricórnio, e vai dar tudo certo. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. E eu vou convidando vocês também a se inscreverem aqui no canal. Beijo, fica com Deus.